Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma do sétimo ano. Na aula de hoje nós vamos acompanhar pelos slides, então fiquem atentos, tá bom? Vamos mais uma vez falar sobre o Nordeste e suas sub-regiões. Ao final do slide, vocês voltam a me ver e eu continuo o assunto no livro, tá bom? Então acompanhe os slides, até mais. Oi, turma! Vamos dar continuidade, às sub-regiões do Nordeste. Na última aula a gente falou sobre Zona da Mata e sobre Sertão. Chegou a vez de falar sobre o Agreste. É isso, então vamos lá. O Agreste é uma sub-região que ela está situada entre a Zona da Mata e o Sertão, que corresponde ali, de forma geral, ao Planalto da Borborema, uma região transicional, o Agreste. Por apresentar essas características, então ela vai ter um pouquinho da Zona da Mata, e um pouquinho do Sertão. Ela vai ter uma mistura dos dois climas e das duas vegetações, tá ok? Desde o período colonial, esta região é utilizada para agricultura e pecuária e apresenta boas condições de cultivo. Então, quando o português ele chegou no Brasil e ele começou a explorar o litoral, com cana-de-açúcar, com pau-brasil, ele precisou que a pecuária recuasse um pouquinho. Então, ela acabou sendo desenvolvida mais no Agreste. Olha aí, zona de transição entre Zona da Mata e o Sertão. Então, entre uma região muito florífera, muito vasta, muito densa, que é a Zona da Mata, para uma região extremamente seca, que é o Sertão. E existe o hábito, da prática da agricultura de subsistência e da criação de gado. O que é agricultura de subsistência, existência? Então, a agricultura desenvolvida pela agricultura familiar, por pequenos agricultores, para a própria sobrevivência. Então, o que vocês observam aí na imagem? Pequenas casas, 4, 5 homens trabalhando, não é isso que vocês estão vendo? Não, aquela agricultura familiar, mais simplificada, com o cultivo da policultura, ou seja, com vários cultivos, Não é o agronegócio que só pensa na monocultura, uma única coisa, não. É a agricultura de subsistência, voltada para a família. Não tem funcionários, tem a própria família trabalhando. Isso é muito comum no Agreste, tá bom? Porque o solo, favorece tudo isso. Então tá bom, quando a gente ainda fala de Agreste, a gente pode destacar algumas cidades conhecidas, como Campina Grande, como Feira de Santana, como Caruaru, em Pernambuco. E é uma região também muito voltada à questão têxtil, tá bom? Existe muita indústria têxtil quando a gente fala de Agreste. Agora vamos seguir para o meio norte, que aí fica sendo a última região que a gente vai conhecer, a última sub-região do Nordeste que a gente vai conhecer, que é o meio norte, tá bom? Meio norte já nos indica alguma coisa, Que ela está próxima à região norte, e é isso mesmo. Então, ela é uma transição do sertão seco para a floresta amazônica, que tem características similares com a Mata Atlântica, também é muito densa, tem uma grande biodiversidade, só que a floresta amazônica ainda tem mais biodiversidade, ainda é mais densa do que a floresta de Mata Atlântica, tá bom? Então a floresta equatorial. A gente vai ter mata dos cocais, Carnaúba e Babaçu. Essa região de meio norte ela vai estar ali entre o Maranhão e parte do Piauí. Uma área de clima semiárido, mas também uma área de clima equatorial. Por quê? Porque é uma área transicional. Ela carrega um pouco do sertão e um pouco da região norte do Brasil, que já é outra região que a gente não vai estudar agora. Tá bom? Então, ali a caatinga ela vai se transformando,
nessa vegetação, que é a matas cocais, né? Já vai ganhando outras características, tá bom? Então, a carnaúba, a famosa carnaúba, né? É também chamada de árvore da providência ou árvore da vida, porque dela se aproveita praticamente tudo. Da raiz extremamente, da raiz a gente pode ter os medicamentos, né? Do caule extrai a madeira e das folhas são feitas coberturas para as casas, cordas, chapéus, calçados e outros objetos, além de ser extraída a cera da carnaúba, tá bom? O fruto serve de comida para o gado e da polpa a gente pode fazer doce e depois o caroço a gente faz óleo. Então a gente tem aí uma vegetação, uma árvore de vários usos, né? A carnaúba. E o babaçu é uma espécie de palmeira, né? De onde se extrai um palmito. Pois bem, aquele palmito que a gente compra no supermercado não nasce daquele jeito, viu? Um óleo que é utilizado em aparelhos de alta precisão, fabricação de margarina, sabão, perfumes e cremes para se barbear, tá bom? E usa o caule para a construção. Olha quão o babaçu ele é versátil, né? A gente já deve ter visto em algum lugar o óleo de babaçu, principalmente na questão de produtos de cosméticos. O que é que mais se cultiva nessa região aí de meio norte, que está entre o Maranhão e o Piauí, né? Vocês podem observar aí na imagem, tá bom? Arroz é o principal cultivo, o arroz. Bom, nesse slide a aula se encerra, tá bom? Eu vou prosseguir agora com informações do livro pra gente encerrar o capítulo, tudo bem? Então até já já eu volto. Vocês vão voltar a me ver agora. Então, gente, voltando aqui, né? A visão do professor. Então, nesse capítulo 10, a gente já destacou, né, nas últimas duas aulas, sobre a questão da colonização do Brasil, né, como o português acabou chegando aqui no Brasil, chegando pelo Nordeste. Também destacou as 4 sub-regiões que o Nordeste tem, né? Primeiro a gente começou com uma zona da mata, né, que recebe esse nome justamente pela Mata Atlântica, que ainda há resquícios, né, essa região. Depois a gente começou a falar sobre o sertão, né? E do sertão é importante destacar uma coisa, eu quero que todo mundo me acompanhe aí na página 138 e 139. Na 138 a gente tem um mapa do relevo hidrografia do Nordeste. Vale ressaltar mais uma vez, né, que o Planalto da Borborema, ele é o responsável pela seca no Nordeste, né? Ele funciona como uma espécie de muro que impede a circulação do ar. A gente observa no mapa de relevo do Nordeste e de hidrografia que vale destacar o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, né? E vale destacar que o Nordeste é uma região que tem no litoral, né, aqui na zona da mata, planícies, mas também tem alguns planaltos mais desgastados, porque de um modo geral o Brasil tem planaltos mais desgastados, tá bom? E alguns planaltos mais elevados, como o próprio Planalto da Borborema, né, a Chapada Diamantina, na região da Bahia e Minas Gerais, tá bom? Que vale a visita quem puder ir, tá bom? Que é bem interessante. E quando a gente fala ainda de sertão, é importantíssimo destacar o polígono das secas, que não está no outro vídeo, viu? Mas aí veja na página 139, tem um mapa. A região em laranja é o próprio Nordeste e em vermelho é o polígono das secas. O que é isso? Polígono das secas. É a região que é afetada, na verdade, pela seca de mais ou menos 8 meses que acontece no sertão, tá bom? Normalmente ficam 8 meses sem ter chuva, de fato, no sertão. E aí essa região atinge Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e um trecho de Minas Gerais. O único que está fora de tudo isso é o Maranhão,
como que não está dentro do polígono das secas, tá? E aí é a região que mais sofre com a falta de umidade, com a falta de chuva durante esses 8 meses, que normalmente não chove, tá bom? Então, aí, o único estado que está no polígono das secas que não é do Nordeste é Minas Gerais, mas é uma porção norte, é uma porção discreta de Minas Gerais, que está dentro do polígono das secas, tá bom? Podem observar também na página 140, eu tenho outro mapa, e aí destacando mais profundamente o Nordeste, né? Onde eu tenho aí projetos de irrigação em verde. Lembra que eu falei no outro vídeo sobre irrigação, né? É como eu trouxesse a água do rio para utilizar na agricultura. Nesse comum aqui em Sergipe também tem alguns projetos de irrigação que capta a água do Rio São Francisco, tá bom? E aí eu tenho uma imagem com uvas embaixo desse mapa. Como eu falei, gente, graças à tecnologia e esses projetos de irrigação, o sertão ele consegue produzir frutas que não são típicas daqui de clima semiárido, como uva, e se destaca na produção de vinho, tá bom? Depois a gente chegou na região meio norte, né, que a gente acabou agora de falar sobre ela, tá bom? Que é uma região de transição. Como é que funciona? Aí encerramos as micro-regiões, tá bom? Para encerrando aqui o capítulo, como é que funciona essa história de transposição do Rio São Francisco? Né, isso foi muito comentado, foi uma obra que começou lá no governo Lula, passou pela Dilma e agora, por fim, foi inaugurada no governo Bolsonaro. E aí, é uma obra que já durou muitos anos, que trouxe muita polêmica, mas que tem seus pontos positivos e pontos negativos. A obra, né, tem a ver com um processo que a gente já estudou, né? Ali no começo dos anos 2000, o Brasil passou por um problema hídrico, né? Um problema energético. Não tinha energia suficiente para atender todo mundo e a gente passou por vários apagões, né? E aí depois disso, vamos ter que construir usina, vamos ter que construir usina, vamos ter que construir usina. E aí algumas partes do Nordeste não eram atendidas pelo Rio São Francisco. Né? Observando aí a imagem, a gente fez um corte, né, para a Paraíba, o Ceará e parte de Pernambuco, ainda parte do Rio Grande do Norte, receber as águas do Rio São Francisco. Isso é ok? Não exatamente, é porque eu estou transpondo o rio, eu estou mudando a rota do rio, o curso do rio, então isso pode trazer problemas, principalmente para a nascente do rio. Tá bom? O Rio São Francisco ele está na região semiárida, não é isso? Como eu falei para vocês, então já não tem muita disponibilidade de água, não tem reposição da água. O regime dele é pluvial e não chove muito. Então é outro problema, né? Mas o ponto positivo é que acaba levando água para outras regiões que também sofriam com a seca, né? Então o que é que tem aqui no livro de vocês? Na página 143, a transposição das águas do São Francisco. Devido à grande crise de abastecimento de água no ano de 99, o apagão dos anos 2000, o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco passou a ser apontado como única alternativa para acabar com a escassez de águas em algumas áreas críticas do sertão. Então ele já vai começar em 99. A ideia começa com Fernando Henrique, a execução com a Dilma, com Lula e a finalização com Bolsonaro. 4 presidentes, né, passaram por essas obras. A ideia começou em 99, já se vão 20 anos de transposição do Rio São Francisco, né? De obras e discussões e tudo mais. Então, observem aí, né? Tem um mapa na página 143, com o próprio rio saindo lá de Minas, passando pela Bahia, Sergipe Alagoas, tá bom? E aí, como é que é a ideia? Tem bacias do Nordeste, que são receptoras. Em verde tem subbacias do São Francisco e a bacia doadora do São Francisco, né? A bacia real, o real caminho do rio, né? E aí, ó, para onde ele ia? Para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. É um corte, né? É como se você pegasse um caminho do rio e fosse fazendo um outro caminho para ele seguir. Mas a gente pode ter problema com isso? Sim.
Tá ok, senhores? Então a gente encerra esse capítulo. A gente já falou um pouquinho da industrialização, né? Principalmente se desenvolve mais em cidades como Salvador e Recife. Mas vale destacar, né, que desde a superlotação do Sudeste, vários estados, várias cidades receberam indústrias, inclusive Aracaju, nos anos 70. O turismo também, que é bem forte aqui. Aqui eu tenho uma imagem sobre energia eólica, então, e um texto, né, na seção aprofundar para conhecer e depois atividade. Vocês já podem começar a fazer atividade, que na próxima aula a gente vai corrigir. Eu vou comentar esse texto e vou comentar aqui sobre energia eólica. Tá bom, gente? Então, pode, desde já, fazer a atividade da página 147. Tá ok? Então, até a próxima aula. Daqui a pouco a gente se encontra mais uma vez. Tchau, tchau, tchau. E tchau, 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 tchau.